Durante o jantar de Natal, o meu filho pensou que eu não o vi despejar algo no meu vinho. Troquei discretamente os copos. Não vai acreditar no que aconteceu. História real. Olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Meu filho achou que eu não o tinha visto colocar algo estranho no meu vinho durante o jantar de Natal, mas eu notei cada detalhe. Quando ele se afastou, troquei nossos copos, transformando sua traição em sua própria armadilha. O que aconteceu com ele em seguida me chocou. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas são, onde você está agora. A campainha tocou não uma vez, mas em rajadas curtas e agressivas que cortaram o silêncio da noite na minha sala de estar. Eu larguei o jornal e olhei para o relógio. 19h30 numa terça-feira. Quem visita a esta hora? Abri a porta e encontrei o João parado na varanda, ombros curvados contra o frio de dezembro. A Ana estava atrás dele, braços cruzados, a respiração visível em pequenas nuvens. Antes que eu pudesse falar, meu filho me empurrou para o lado e entrou na casa. Precisamos conversar. Sua voz tinha um tom afiado que eu não ouvia desde que ele era adolescente. A Ana o seguiu, fechando a porta atrás de si com um clique firme. Ela inspecionou a sala como se estivesse avaliando um imóvel. O olhar demorando nas prateleiras embutidas que eu mesmo construíra, nos pisos de madeira que eu instalara tábua por tábua. João, o que é isso? Eu recuei em direção à minha poltrona, de repente me sentindo um estranho na minha própria casa. Ele andava de um lado para o outro perto da lareira, as roupas casuais de trabalho amassadas, o cabelo geralmente arrumado, todo desgrenhado. É sobre esta casa, pai. Sobre você sentado em cima de uma pilha de dinheiro enquanto nós vivemos na miséria. As palavras me atingiram como um soco. Miséria? Mas você tem um bom emprego, um lugar decente. Lugar decente? A Ana avançou, a voz cortante. Rodrigo, estamos espremidos num apartamento de 2 quartos, com 2 crianças crescendo. A Beatriz dorme na sala, pelo amor de Deus. O João se virou, o rosto corado. Pai, precisamos de uma casa maior agora, não depois que você morrer. As crianças estão crescendo e não podemos esperar pela herança enquanto você guarda a riqueza. Eu me agarrei às costas da cadeira. Esta casa representa 40 anos da minha vida. Cada prego, cada moldura, cada junta perfeita, tudo obra minha. João, filho, esta casa é o meu trabalho, as minhas memórias. Depois que eu for embora, será sua. Tudo será seu. Isso não é suficiente. Sua voz falhou de desespero. Precisamos do dinheiro hoje. Venda-a, pai. Mude-se para uma residência para idosos. Use o patrimônio para ajudar a família. A Ana se aproximou mais, o tom de repente suave, manipulador. Rodrigo, seja razoável. Precisamos do dinheiro agora. As crianças precisam de espaço para crescer. Oportunidades que não podemos dar. Vivendo de salário em salário. Razoável? Uma quentura subiu no meu peito. Razoável? Eu construí isso com as minhas próprias mãos por 40 anos. Cada tábua, cada quarto. O rosto do João se contorceu de frustração. O seu trabalho de vida é inútil se não ajuda a família. Você está sendo egoísta, pai. Completamente egoísta. A acusação doeu. Eu trabalhar em canteiros de obras sob verões escaldantes e invernos rigorosos. Economizar a cada centavo. Construir esta casa como um legado para ele. Agora ele me chamava de egoísta por querer viver nela. Saiam daqui. As palavras saíram baixas, mas carregavam o peso da minha determinação. Vocês dois, saiam da minha casa. Os olhos do João se arregalaram, depois endureceram. Tudo bem, mas isso não acabou, pai. Encontraremos outro jeito. Eles saíram sem mais uma palavra. A porta da frente bateu, fazendo as fotos na parede tremerem. Pela janela vi o carro dele se afastando, as luzes traseiras desaparecendo na escuridão de dezembro. Fiquei sozinho na sala, as pernas tremendo, o coração batendo forte contra as costelas. As paredes familiares pareciam diferentes agora, não como um lar, mas como algo sitiado. 90 minutos depois, eu ainda não me movera do lugar onde o João me deixara de pé. O silêncio pressionava os meus ouvidos,
interrompido apenas pelos estalos da casa se acomodando ao meu redor. A camisa de flanela grudava nas minhas costas, úmida de suor frio. Afundei na poltrona, o couro rangendo sob o meu peso. As mãos não paravam de tremer. Em todos os meus anos, nunca imaginei que o meu próprio filho me falaria daquele jeito. Me olharia com tanto desprezo. A sala parecia alterada. Olhei ao redor para as molduras de coroa que eu mesmo cortara e instalara, para os pisos de madeira que eu lixara até ficarem lisos. Cada superfície guardava memórias de mãos calejadas e costas doloridas, da Teresa me trazendo café durante os projetos de fim de semana. Levantei-me e caminhei até a lareira, passando os dedos pela prateleira que eu talhara de um único pedaço de carvalho. Lembro-me de misturar cimento no inverno. Sussurrei para o quarto vazio, assentando cada tijolo quando a argamassa congelava. A foto do nosso casamento estava no lugar de sempre. A Teresa sorrindo no vestido amarelo. Peguei o quadro de prata, o rosto dela borrando enquanto os meus olhos se enchiam. A Teresa saberia o que fazer. Ela sempre sabia. Fui até a cadeira favorita dela, perto da janela, e me sentei, ainda segurando a fotografia. A Teresa tinha o dom de ver além da raiva das pessoas para as suas reais necessidades. Família acima de tudo, Rodrigo. Ela costumava dizer: quando alguém explode, geralmente está com medo. Talvez o João estivesse com medo. Talvez a Ana também. Vivendo num apartamento apertado com 2 crianças, vendo os amigos comprarem casas maiores enquanto eles lutavam, esse tipo de pressão pode deixar as pessoas desesperadas. O pensamento me levou escada acima até o nosso antigo quarto. No armário, atrás dos vestidos pendurados a Teresa que eu não suportava doar, abri o pequeno cofre na parede. A porta de metal se abriu com um clique suave. 10.000 euros em maços arrumados. Dinheiro que eu economizara ao longo dos anos. Guardando 20 aqui, 50 ali, cada euro representava algo que eu não comprara. Algum prazer que eu me negara. Um carro novo quando o velho ainda rodava. Jantar fora quando sanduíches de manteiga de amendoim bastavam. Levantei o dinheiro sentindo o peso. 10.000 não era o dinheiro da casa que o João queria, mas era uma ajuda real. Podia cobrir uma entrada. Dar-lhes um novo começo. Era amor em forma tangível. As notas pareciam crocantes entre os meus dedos, enquanto eu as contava de novo. Amanhã de manhã, eu ligaria para o João. Pediria desculpas por perder a paciência e ofereceria esse presente. Talvez então ele entendesse que eu não era o inimigo dele. Era o pai dele, tentando ajudar da única maneira que eu sabia. Voltei o dinheiro para o cofre, mas o deixei destrancado. Amanhã traria reconciliação. Amanhã, o meu filho se lembraria de que a família vem em primeiro lugar. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa da cozinha com café fresco e o jornal de ontem dobrado ao lado. A luz do sol entrava pela janela embaçada de geada, lançando padrões familiares pela superfície de carvalho que eu construíra e instalara há 20 anos. Eu ensaiara as palavras uma dúzia de vezes enquanto preparava o café da manhã. Simples, diretas, amorosas, um pedido de desculpas e uma oferta embrulhados na esperança de cura. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto discava o número do João. O telefone tocou 2 vezes antes da voz dele cortar a linha, afiada e impaciente. "O que você quer, pai?" Não exatamente uma saudação calorosa, mas eu continuei. "Filho, eu quero ajudar. Pensei no que aconteceu ontem. E você tem razão. Família em primeiro lugar. Tenho 10.000 euros em dinheiro. São seus." Silêncio se estendeu entre nós. Então a voz do João explodiu pelo alto-falante, alta o suficiente para que eu tivesse que afastar o telefone da orelha. 10.000? Você está brincando comigo agora? Isso é alguma piada? Pisquei, confuso com a fúria dele. É todo o dinheiro livre que eu tenho, filho. Achei que podia ajudar com uma entrada. Uma entrada? Sua risada foi amarga, cortante. Pai, você tem ideia do que as casas custam? Não dá nem para uma entrada decente com essa quantia patética. Meu café esfriou enquanto eu apertava o telefone com mais força. João, por favor. É tudo o que eu economizei. É dado com amor. Amor? Sua voz rachou de raiva. Seu velho avarento. Você senta em centenas de milhares em patrimônio imobiliário, jogando migalhas para nós como se fôssemos mendigos. Isso é insultante. Calor subiu no meu peito. Eu trabalhei por 40 anos para construir esta casa.
Cada centavo veio de turnos extras e refeições puladas. E de que adianta isso tudo trancado na sua preciosa casa? Estamos lutando, pai. Meus filhos crescem num apartamento apertado enquanto você guarda a riqueza como um dragão mesquinho. Guardo? Eu estava gritando agora, de pé no balcão da cozinha. Eu ofereci tudo o que tenho. Tudo o que você tem é esta casa. Venda-a, pai. Pare de ser egoísta e ajude a família viva, em vez de se apegar a memórias de uma mulher morta. As palavras me atingiram como um golpe físico. Teresa. Ele trouxera a Teresa para isso, descartando a memória dela como se não significasse nada. Como se o nosso casamento de 40 anos fosse apenas um obstáculo para a herança dele. Enfrente a realidade, velho. Você vai morrer sozinho nessa casa e nós a venderemos de qualquer jeito. Por que não nos ajudar agora quando precisamos? A linha ficou muda. Fiquei segurando o receiver, ouvindo o tom de descagem zumbir no meu ouvido. Minha mão tremia enquanto colocava o telefone no lugar. A cozinha parecia menor de repente, as paredes se fechando. Lá fora, as luzes de Natal de um vizinho piscavam alegremente, zombando da escuridão que se instalara na minha manhã. O café estava gelado como pedra. Olhei para ele, processando o que acabara de acontecer. Meu filho, o menino que eu ensinara a bater um martelo, que me ajudara a azulejar o banheiro quando tinha 12 anos, revelara sua verdadeira natureza. Ele não queria a minha ajuda. Queria a minha casa e estava disposto a destruir nossa relação para consegui-la. Uma hora após desligar, ainda estava sentado na cadeira da cozinha, olhando para o telefone como se ele pudesse tocar de novo. O café formara uma película fina na superfície. Minhas mãos finalmente pararam de tremer. Empurrei-me da mesa e caminhei devagar para a sala. Minhas pernas pareciam instáveis, como se eu estivesse doente há semanas. A luz da manhã entrava enviesada pelas janelas que eu mesmo instalara, destacando motes de poeira que dançavam no ar. Sobre a lareira, uma foto emoldurada do João aos 8 anos sorria com dentes faltando. Ele me ajudara a instalar os armários da cozinha naquele fim de semana, passando parafusos e segurando tábuas no lugar. Mãos tão pequenas na época, ansiosas para ajudar o velho pai a construir algo duradouro. Peguei o quadro, passando o polegar pelo vidro. 35 anos atrás, ele quebrara o braço caindo da bicicleta. Eu o segurei nesta mesma poltrona enquanto a Teresa chamava o médico, sentindo o corpinho dele tremer de choro contra o meu peito. Para onde fora aquele menino? A mensalidade da universidade, 42 mil euros. Trabalhei turnos dobrados por 3 anos para pagar. O primeiro carro dele ao se formar, 8 mil. O casamento que a Ana insistira, 15 mil a mais do que a Teresa e eu, gastáramos no nosso primeiro ano inteiro de casados. E naquela manhã, ele me chamara de velho avarento. Coloquei a foto de volta, apertando o maxilar. As memórias vinham sem convite, afiadas, ensinando-o a dirigir no estacionamento vazio da igreja, ajudando na mudança para o primeiro apartamento, coassinando o empréstimo para o segundo carro quando o crédito dele não bastava. Cada sacrifício, cada hora extra trabalhada, cada férias que a Teresa e eu não tiramos para ajudar o nosso filho a construir a vida dele. E para quê? Para ele ficar na minha sala e exigir que eu vendesse a casa que construíra com as minhas próprias mãos. Caminhei até a janela, olhando para o quintal da frente. A senhora Silva, do outro lado da rua, já pendurava luzes de Natal, cantarolando enquanto trabalhava. Pessoas normais fazendo coisas normais, sem terem o coração arrancado por filhos ingratos. A raiva parecia boa, limpa e cortante, atravessando a dor como uma lâmina. Endireitei os ombros, sentindo algo se assentar no peito. Algo duro e definitivo. Eu criara o João, o apoiara, o amara incondicionalmente por 42 anos. E ele jogara tudo na minha cara por dinheiro. Me chamara de egoísta por querer viver na casa que passei décadas construindo. Chega. Basta. Olhei ao redor da sala com olhos novos. Não como uma herança futura esperando ser dividida, mas como o meu espaço. As molduras de coroa que eu cortara à mão. Os pisos de madeira que lixara até ficarem suaves. As prateleiras embutidas onde os livros da Teresa ainda estavam exatamente onde ela os deixara. Isso era meu. E se o João não queria nada comigo, a menos que eu estivesse lhe dando dinheiro,
Então ele poderia ter exatamente isso. Nada. Meu peito parecia mais leve do que durante toda a manhã. A decisão assentava bem no estômago, sólida e certa. Não mais ligações, não mais tentativas de ajudar. Não mais decepções quando o meu filho me mostrava exatamente quem se tornara. Olhei para a garagem onde caixas de decorações de Natal esperavam. Talvez um trabalho físico ajudasse a queimar essa energia inquieta. Amanhã eu arrastaria as luzes e faria a casa parecer festiva. Não para a família, eu não tinha mais disso. Mas para mim, porque eu podia. Porque era a minha casa. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer e não consegui voltar a dormir. Às 9 horas, terminara o pequeno almoço e estava na garagem, puxando caixas de papelão empoeiradas das prateleiras. Decorações de Natal, 1995, lia a caligrafia cuidadosa da Teresa na mais próxima. Talvez se eu decorar a casa, o meu humor melhore. O pensamento soava vazio mesmo enquanto o tinha, mas precisava de algo para fazer com as mãos. Algo que não envolvesse pensar em filhos ingratos ou palavras cruéis. A primeira caixa continha fios de luzes em forma de pingentes de gelo, emaranhados em nós, que levariam 1 hora para desfazer. Espalhei-os pela bancada de trabalho, verificando metodicamente cada lâmpada por rachaduras ou filamentos escurecidos. O trabalho repetitivo parecia terapêutico, um problema que eu podia realmente resolver. Às 10h30, arrastei a escada de alumínio dos ganchos e a posicionei contra a casa. Aos 65 anos, subir para pendurar luzes ao longo da linha do telhado exigia mais esforço do que antes. Os joelhos protestavam a cada degrau, e tive de pausar 2 vezes para recuperar o fôlego. Mas o esforço físico parecia bom, real. Cada clipe que prendia a calha, cada sessão de luzes que testava e estendia, era progresso tangível. Diferente de tentar manter uma relação com alguém que me via como nada mais do que uma conta bancária. A senhora Silva acenou do quintal dela enquanto eu posicionava a rena iluminada no gramado da frente. Começando cedo este ano, Rodrigo. Consegui sorrir e acenei de volta. Pelo menos os meus vizinhos não esperavam que eu vendesse a casa e me mudasse para uma casa de repouso. O telefone começou a tocar às 14h30. Eu estava desfazendo o último fio de luzes quando o toque do João cortou o ar de dezembro. A mesma melodia que ele tinha há anos. Uma canção animada cujo nome eu nunca me dei ao trabalho de aprender. Deixei tocar até parar. 10 minutos depois tocou de novo. Cerrei os dentes e continuei trabalhando. As luzes para os arbustos da frente precisavam ser testadas antes de plugar. Metade do fio estava morta, provavelmente de ficar na garagem o ano todo. Teria de vasculhar a caixa de lâmpadas sobressalentes. Terceiro toque, às 14h45. Fingi não ouvir, mas as mãos começaram a tremer de novo. E se algo estivesse errado com os netos? O Miguel lutara contra um resfriado na semana passada. E se a Beatriz se machucara na escola? A voz da Teresa sussurrou na memória. Família em primeiro lugar, Rodrigo. Sempre a família em primeiro. Mas a Teresa nunca ouvira o filho chamar o marido dela de velho avarento. O quarto toque veio às 14h50. Parei de trabalhar completamente, de pé no quintal da frente, com luzes de Natal, drapejadas no braço, como enfeites. Meu peito parecia apertado, dividido entre raiva justificada e preocupação de avô. E se algo tivesse acontecido com o Miguel ou a pequena? A Teresa nunca me perdoaria se eu ignorasse uma ligação sobre os netos. Nem eu. Caminhei devagar para a porta da frente, cada passo parecendo mais pesado do que o último. O telefone parara de tocar, mas eu sabia que começaria de novo. O João era persistente quando queria algo. Com certeza, ao alcançar a maçaneta, tocou novamente. Fiquei na soleira da minha própria casa, respirando com dificuldade por mais do que apenas o trabalho físico. Minha mão pairou sobre a maçaneta. Podia deixar tocar. Deixar a caixa postal lidar com o que quer que o João tivesse a dizer desta vez. Continuar a minha manhã pacífica de decoração e fingir que não tinha um filho. Mas e se fosse realmente sobre as crianças? O toque parecia mais alto dentro da casa. Caminhei para a cozinha e olhei para o telefone por mais 3 toques antes de pegá-lo. O que você quer, João? Pai, me perdoe. A voz do João veio pelo receiver, suave e humilde. Nada como o veneno de ontem. Eu me comportei como um idiota. A Ana me fez ligar para pedir desculpas.
Mudei o telefone para a outra orelha, desconfiado. A mudança completa no tom dele acionou alarmes na minha cabeça. Ontem ele me chamara de velho avarento. Hoje soava como uma criança arrependida. Não sei, filho. Você me machucou muito. Eu sei. Fui horrível com você. Completamente horrível. Sua voz rachou ligeiramente, mas algo nisso parecia ensaiado. O estresse das festas, as crianças pedindo coisas que não podemos dar. Nada disso desculpa como eu falei com você. Apoiei-me no balcão da cozinha, ainda vestindo as roupas de trabalho da decoração. Pela janela via a exibição de luzes pela metade no gramado da frente. A visão mundana de alguma forma me ancorava. Estresse não transforma você em outra pessoa, João. Só mostra quem você realmente é. Por favor, não diga isso. Agora ele soava genuinamente angustiado. Pai, preciso que você saiba o quanto sinto. É por isso que estou ligando. A Ana e eu conversamos a noite toda e queremos que você venha para o jantar de Natal. Jantar de Natal. Esfreguei a testa com a mão livre, sentindo a tensão que se instalara ali como uma residente permanente. Véspera de Natal às 18 horas, continuou o João. Por favor, venha, pai. As crianças querem ver o avô. A Beatriz não para de perguntar quando você vem. Ela tem praticado uma música na flauta para tocar para você. A menção a Beatriz me acertou em cheio no peito. 7 anos e com dentes faltando como o pai tivera, sempre ansiosa para me mostrar o último desenho ou a nova dança que aprendera na escola. João, eu só não. O Miguel tem perguntado por você também. Quer mostrar o projeto de ciências dele. Algo sobre vulcões. A voz do João ficou mais quente, mais natural. Eles sentem sua falta, pai. Todos sentimos. Encontrei-me pensando em vésperas de Natal passadas. A Teresa passava o dia todo na cozinha, fazendo o seu famoso pudim de Natal da receita da avó. A casa cheirava a canela e noz moscada. Íamos de carro para a casa do João com um veículo cheio de presentes e sobremesas caseiras. Posso levar pudim de Natal, ouvi-me dizer. A receita da Teresa. Seria perfeito. O alívio do João era palpável. As crianças adorariam. Elas sempre falam da cozinha da avó Teresa. Peguei uma caneta e um bloco do balcão. Qual é o endereço de novo? Quando o João recitou, anotei com cuidado. E é às 18 em ponto na véspera de Natal. Obrigado, pai. Isso significa tudo para nós. Tudo bem. Olhei para o endereço que escrevera, duvidando de mim mesmo enquanto falava. Mas esta é a sua última chance, João. Não serei tratado assim de novo. Entendo. Prometo que as coisas serão diferentes. Depois de desligar, fiquei na cozinha segurando o papel com o endereço do João. Os números pareciam Stark contra o bloco branco. Um destino que eu não tinha certeza se deveria ir. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez o estresse realmente o tivesse feito dizer coisas que não queria. Talvez o pedido de desculpas fosse genuíno. E a véspera de Natal pudesse ser um novo começo para nossa relação. Ou talvez eu fosse apenas um velho tolo que queria acreditar que o filho ainda o amava. Dobrei o papel e o enfiei no bolso da camisa, bem ao lado do coração, onde parecia tanto uma promessa quanto um aviso. Sábado de manhã, 21 de dezembro, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o endereço do João no bloco. Talvez eu tivesse sido duro demais. Garotos às vezes dizem bobagens sob pressão. A Teresa sempre acreditava que as pessoas mereciam segundas chances, especialmente a família. O centro comercial estava lotado de compradores de última hora de Natal. Rodei o estacionamento 3 vezes antes de encontrar uma vaga no fundo. Dentro da loja de brinquedos, as luzes fluorescentes zumbiam acima enquanto eu vagava pelos corredores, sobrecarregado pelas escolhas. Para o Miguel, selecionei um conjunto de Lego de arquitetura, do tipo que desafiaria a mente de um menino de 10 anos. Ele sempre fora habilidoso com as mãos, assim como o avô. Para a Beatriz, um conjunto de materiais de arte com lápis de cor, aquarelas e um bloco de desenho grosso. Ela me mostrara os desenhos dela no verão passado. Imagens detalhadas de flores e casas. A Caixa, uma garota de idade universitária com olhos cansados, sorriu enquanto registrava as compras. Seus netos têm sorte de ter alguém que se importa tanto em escolher os presentes certos. Orgulho inchou no meu peito. São boas crianças. Domingo e segunda foram para o pudim. Resgatei a receita manuscrita da Teresa da gaveta da cozinha.
onde ficara intocada por 3 anos. Sua caligrafia cuidadosa instruía. Dia 1 para misturar, dia 2 para vaporizar, dia 3 para servir. No supermercado, reuni os ingredientes tradicionais. Sebo de vaca do balcão do açougueiro, gengibre cristalizado, casca de laranja cristalizada e uma garrafa de brandy para envelhecer. O funcionário do açougue pareceu intrigado quando pedi. A maioria usa gordura vegetal hoje em dia. É a receita da minha esposa. Algumas coisas não devem mudar. De volta em casa, misturei a massa densa na maior tigela da Teresa, a cerâmica azul que ela recebera como presente de casamento. Minhas mãos seguiram as instruções escritas dela como uma oração. Incorpore a farinha gentilmente. Não misture demais. Adicione o brandy por último. A cozinha se encheu com o aroma rico de especiarias e frutas. Segunda trouxe o processo de vaporização. Embrulhei o pudim em pano de queijo e o baixei na velha panela de vapor da Teresa, a que ela usara todo o Natal por 40 anos. O vapor subia como incenso, carregando memórias de festas passadas. Na manhã da véspera de Natal, escolhi o terno azul marinho do armário do quarto. Não o usara desde o funeral da Teresa, mas a ocasião parecia demandar formalidade. A camisa branca exigia passagem cuidadosa a ferro, prestando atenção especial à gola, do jeito que a Teresa me ensinara. Os presentes foram para sacos de papel pardo, embrulho antiquado que me lembrava da minha própria infância. Fita vermelha amarrada nas alças de cada saco completava o visual. Simples, mas digno. Às 16 horas o pudim esfriara e estava embrulhado em pano de queijo fresco no balcão da cozinha. Estudei-me no espelho do corredor, ajustando a gravata até ficar reta. A Teresa aprovaria o esforço. A viagem para o bairro do João levou 20 minutos por ruas ladeadas de elaboradas exibições de Natal. A casa dele ficava num condomínio de casas coloniais idênticas, cada uma com gramados perfeitamente mantidos e caixas de correio combinando. O contraste com o meu estilo artesanal construído à mão era gritante. Estacionei na entrada atrás do sedã do João e reuni os pacotes do banco traseiro. Pelas grandes janelas da frente, via a luz quente vazando de dentro. Sombras se movendo ao redor de uma árvore de Natal. Risadas de crianças flutuavam pelo vidro. De pé na varanda com presentes nos braços, ouvi a voz da Beatriz dentro. É o carro do avô? Meu coração aliviou, apesar da cautela. O João abriu a porta com um sorriso mais amplo do que eu vira em meses. Pai, bem na hora. Ele se afastou, gesticulando para que eu entrasse no calor da casa dele. Antes que eu pudesse responder, o Miguel e a Beatriz irromperam da sala, envolvendo os braços ao redor da minha cintura, em abraços simultâneos. Avô, você veio. A Beatriz apertou mais forte, o sorriso com dentes faltando contagiante. Claro que vim, querida. Trouxe presentes. A Ana apareceu da cozinha, limpando as mãos num avental festivo. Rodrigo, você está ótimo. Entre, deixe-me pegar o seu casaco. A recepção dela parecia genuína, mais quente do que nossas interações usuais. A casa me impressionou apesar das reservas sobre a decoração moderna. Uma árvore de Natal massiva dominava o canto da sala, decorada com ornamentos prateados e dourados que captavam a luz. A mesa da sala de jantar, visível por um arco, estava posta com porcelana e cristal. Crianças, deixem o avô se acomodar antes de atacá-lo pelos presentes. O João riu, levando o meu casaco para um armário próximo. Entreguei os sacos embrulhados, observando os rostos deles se iluminarem com cada revelação. Os olhos do Miguel se arregalaram com o conjunto de Lego. Avô, é exatamente o que eu queria. Como soube? A Beatriz apertou os materiais de arte contra o peito como um tesouro precioso. Podemos usar isso amanhã de manhã, avô? Quero desenhar um retrato seu. Veremos o que os pais dizem. A alegria nos rostos deles derreteu as dúvidas restantes sobre vir aqui esta noite. Apresentei o pudim de Natal a Ana, que o aceitou com gratidão exagerada. Rodrigo, você não precisava se dar a tanto trabalho. A receita da Teresa, não é? As crianças ficarão encantadas. O João me levou numa breve tour pela sala de jantar renovada, apontando a nova moldura de cadeira e o buffet embutido. Fizemos a maior parte do trabalho nós mesmos. Disse com orgulho que eu reconhecia dos meus próprios projetos em casa. Bom artesanato, admiti. O acabamento era sólido, se não exatamente aos meus padrões. Enquanto nos reuníamos ao redor da mesa,
A Ana me dirigiu à cadeira da cabeceira com cerimônia. Este é o seu lugar esta noite, Rodrigo. O convidado de honra. A arrumação formal da mesa, porcelana fina, guardanapos de pano, copos de cristal, me lembrava das festas com a Teresa. O João trincheou o peru enquanto a Ana trazia os acompanhamentos da cozinha. Sons normais de família enchiam o quarto. Talheres tilintando contra pratos. O Miguel descrevendo o projeto de ciências. A Beatriz cantarolando canções de Natal baixinho. Pai, eu realmente me arrependo daquela conversa. O João disse durante o primeiro prato, a voz carregando remorso genuíno. Fui completamente fora da linha. Assenti, provando um recheio. Vamos focar esta noite na família. A refeição prosseguiu suavemente. Peru trinchado à perfeição. Purê de batatas cremoso e rico. Grão de bico assado exatamente como a Teresa fazia. A conversa fluía naturalmente entre histórias da escola, atualizações do trabalho e planos de Natal. Pela primeira vez em semanas, senti o nó no peito começando a afrouxar. Isso era o que a véspera de Natal deveria ser. Família reunida, compartilhando comida e risos, criando memórias para os netos. O João ocasionalmente olhava o relógio, mas atribuía a timing do jantar. A Ana se movia eficientemente entre cozinha e sala de jantar. Cada prato chegando no momento perfeito. Antes da sobremesa, anunciou o João, levantando-se da cadeira. Quero fazer um brinde. Ele caminhou até o aparador, onde uma garrafa cara de vinho tinto esperava. Vamos brindar a família com este vinho maravilhoso. O rolha estalou com som satisfatório, enquanto o João abria a garrafa no aparador. É daquela vinícola no Douro que visitamos no verão passado, disse a Ana, a voz carregando alegria forçada. Podemos beber também, papai? A Beatriz perguntou do lugar ao meu lado. Você e o Miguel podem tomar sumo de uva em vez disso, respondeu a Ana, já se levantando para buscar da cozinha. Observei o João servir o vinho escuro em 5 copos, arrumando-os cuidadosamente numa bandeja de prata. Seus movimentos pareciam precisos, quase ensaiados enquanto posicionava cada copo num local específico na bandeja. Do meu ângulo na cabeceira da mesa, tinha uma visão clara das ações dele. O João olhou ao redor do quarto, verificando se todos estavam ocupados com a conversa do jantar. Então enfiou a mão no bolso do casaco. Um pequeno pacote surgiu. Branco do tamanho de um adoçante de açúcar. O que era aquilo? Açúcar? Não. Açúcar não se esconde assim. Os dedos do João se moveram rápido, rasgando o pacote e despejando pó branco num copo específico. O copo posicionado exatamente onde a minha configuração de lugar indicava que iria. Ele dobrou o pacote vazio e o enfiou de volta no bolso. Os movimentos furtivos e praticados. Meu coração começou a martelar contra as costelas, mas mantive a expressão neutra, continuando a cortar o peru, como se não tivesse notado nada em comum. O sabor da refeição virou cinza na boca. João, ajude-me a verificar a torta no forno, chamou a Ana da cozinha, o timing dela suspeitosamente conveniente. Claro, querida. O João colocou a bandeja de copos de vinho na mesa, alinhando cuidadosamente cada copo com o destinatário pretendido. Volto já, pessoal. Não comecem o brinde sem mim. Eles desapareceram na cozinha juntos, deixando-me sozinho na mesa com o Miguel e a Beatriz, que continuavam tagarelando sobre os planos para a manhã de Natal. O vinho envenenado ficava a 45 centímetros da minha mão direita, o copo captando reflexos do lustre acima. Meu filho, o menino que eu ensinara a martelar pregos e trocar óleo, que chorara nos meus braços quando quebrou a bicicleta, acabara de tentar me envenenar. A realização acertou mais forte do que qualquer golpe físico que eu já levara. Cada palavra gentil esta noite, cada gesto de reconciliação, cada momento do que eu pensara ser calor familiar genuíno. Tudo fora encenação. Um roteiro projetado para me atrair aqui para que pudessem me matar pela herança? Fazer parecer um ataque cardíaco causado pelo estresse da reconciliação. O som do João e da Ana retornando da cozinha me trouxe de volta ao presente. Minhas mãos começaram a tremer, mas agarrei o guardanapo para firmá-las. Desculpem a demora, disse o João, voltando ao lugar com o mesmo sorriso forçado. A torta precisava de mais uns minutos. Ele pegou o copo de vinho, erguendo-o expectante para mim. Agora, pai, aquele brinde à família, a novos começos e a deixar o passado para trás. Olhei para o copo envenenado,
a mente correndo por opções. Confrontá-lo agora. Fingir beber e ver o que acontecia. Chamar a polícia? Que prova eu tinha além do que testemunhara? O sorriso do João vacilou ligeiramente enquanto esperava que eu pegasse o copo. O quarto ficou silencioso, exceto pelo relógio de pêndulo tic-taqueando no canto e o meu próprio coração trovejante. O João e a Ana voltaram da cozinha com expressões de alívio mal disfarçado. Sentaram-se de novo como se nada tivesse acontecido, mas peguei o olhar significativo que trocaram. Agora então, anunciou o João, erguendo o copo de vinho com floreio teatral. Ele distribuiu os copos pela mesa, cada um colocado deliberadamente na frente do destinatário pretendido. À família e ao perdão. O Miguel e a Beatriz ergueram os copos de sumo com risadinhas, imitando o brinde adulto. O rosto do João brilhava de confiança enquanto erguia o copo para o meu, esperando que eu seguisse. Ergui o copo devagar, observando a expressão dele com interesse por conseguir o que merecemos. Bebemos juntos. João deu um longo gole, satisfeito. Ana tomou um pequeno gole, nervosa, observando-me atentamente à espera de uma reação imediata, enquanto as crianças esvaziavam seus sucos com entusiasmo. Tomei apenas o menor gosto, suficiente para molhar os lábios. O João pousou o copo com um sorriso satisfeito, olhando o relógio discretamente. Quanto tempo eles esperavam que a surpresazinha deles fizesse efeito? 20 minutos? 1 hora? Coloquei o copo na mesa com cuidado deliberado e fixei o meu filho com um olhar firme. João, o que você colocou no meu copo? A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. O quê? Nada. Não entendo o que você quer dizer. Sua voz rachou na última palavra. Alta demais e rápida demais. A sala de jantar ficou em silêncio, exceto pelo relógio de pêndulo tic-taqueando no canto. O Miguel e a Beatriz olharam entre os pais e eu com confusão crescente. O rosto da Ana ficara branco como neve fresca, a mão congelada a meio caminho da boca. Inclinei-me para trás na cadeira, completamente calmo. Então você não se importa que eu tenha trocado nossos copos enquanto vocês estavam na cozinha? As palavras acertaram o João como um golpe físico. A boca dele abriu e fechou sem som, enquanto a compreensão amanhecia nas feições. A máscara confiante desmoronou, substituída por terror puro. O quê? A palavra explodiu da garganta dele enquanto se punha de pé, derrubando a cadeira para trás. As mãos voaram para a barriga, depois para a boca, como se pudesse de alguma forma impedir o que já engolira. O que há de errado com o papai? A voz pequena da Beatriz cortou o caos, lágrimas começando a se formar nos olhos dela. O João não respondeu. Dobrou-se ligeiramente, uma mão apoiada na mesa, a outra pressionada na boca. O rosto adquirira um tom esverdeado que seria cômico em outras circunstâncias. O banheiro! Ele ofegou, tropeçando para o corredor. Preciso, não terminou a frase. O som dos passos dele ecoando pelo corredor foi seguido pela porta do banheiro batendo com força suficiente para sacudir as quadros nas paredes. Então veio o vômito, sons violentos e desesperados que ecoavam pela casa, pontuados pelos gaspes pânicos do João por ar entre ondas de náusea. Permaneci sentado na cabeceira da mesa, cortando outro pedaço de peru, como se nada incomum tivesse ocorrido. As crianças começaram a chorar agora, agarrando-se uma à outra, enquanto a mãe ficava congelada em choque. Os olhos da Ana dardejavam entre o corredor, onde o sofrimento do marido continuava, e a minha expressão serena. Ela abriu a boca para falar, depois fechou de novo, aparentemente sem palavras. Perfeito. Após 42 anos sendo o pai do João, finalmente lhe ensinaram uma lição que ele nunca esqueceria. A Ana se aproximou de mim com mãos trêmulas, o rosto riscado de lágrimas que podiam ser genuínas. Você não entende. Precisávamos do dinheiro. A voz dela subia de tom a cada palavra, o desespero tornando-a descuidada. Coloquei o garfo para baixo e olhei para ela com a mesma expressão que daria a uma estranha. Vocês queriam me matar pela herança. Do banheiro veio outra onda de vômito violento, seguida por gemidos fracos do João. O som fez a Beatriz soluçar mais forte, enquanto o Miguel tentava desajeitadamente confortar a irmãzinha. Era só um remédio para dormir. As palavras da Ana saíram em torrente. Queríamos que você mudasse o testamento. Nada permanente,
Só precisávamos que você entendesse o quão desesperados estamos. Mentiras. Levantei-me devagar, as pernas firmes, apesar de tudo. Vocês deram a ele o suficiente para deixá-lo violentamente doente. Se fosse só um sonífero, teriam esmagado um frasco inteiro. A compostura da Ana rachou completamente. As prestações da hipoteca nos esmagam. As crianças precisam de coisas que não podemos dar. Você senta em centenas de milhares enquanto lutamos todo mês. Ofereci 10.000 euros. Lembrei-a friamente. Seu marido me chamou de velho avarento e desligou na minha cara. Isso é nada comparado ao que você tem. O desespero da Ana se transformara em fúria, a máscara finalmente caindo por completo. Você poderia vender essa casa e viver em qualquer lugar. Por que você guarda riqueza enquanto os seus próprios netos passam sem? As crianças choravam abertamente agora, encolhidas na cadeira do Miguel como refugiados de uma zona de guerra. Elas nunca viram adultos se comportarem assim. Nunca testemunharam a realidade feia por trás do desespero adulto. Caminhei para o armário de casacos e peguei a jaqueta, movendo-me com deliberação cuidadosa. Estou indo embora e nunca mais volto. Espere. A Ana me seguiu, alternando entre súplicas e ameaças. Você não pode abandoná-los assim. Pense no Miguel e na Beatriz. Virei-me para encarar as crianças que olhavam para mim com rostos manchados de lágrimas e confusão nos olhos. Sinto que vocês tiveram de ver isso. Os presentes são de vocês para guardar. O Miguel limpou o nariz na manga. Avô, por que o papai está tão doente? Pergunte à sua mãe. Peguei as chaves do carro. Ela tem todas as respostas. A Ana agarrou o meu braço ao alcançar a maçaneta da porta. Se você for embora agora, contaremos a todos o que você fez. Chamaremos a polícia. Olhei para a mão dela na minha manga até que ela soltasse. Contem o quê? Que o seu marido tentou me envenenar e se envenenou acidentalmente em vez disso? Deve ser uma conversa interessante. O banheiro ficara quieto. Ou o João desmaiara ou se exaurira. De qualquer forma, não era mais problema meu. Digam ao João que ele fez a escolha dele, disse, abrindo a porta da frente. Ações têm consequências. Ele acabou de aprender isso da maneira difícil. Caminhei para o carro, sem olhar para trás. Mesmo quando ouvi a Ana gritando o meu nome da soleira, o motor ligou suavemente, confiável como sempre, e dirigi para a noite fria de dezembro. No espelho retrovisor, vi a silhueta dela no batente da porta, mas não reduzi a velocidade. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem ficar assim. A manhã de Natal chegou cinzenta e quieta na minha casa vazia. Acordei com silêncio. Fiz café na minha própria cozinha e não senti arrependimento algum sobre os eventos da noite anterior. Justiça servida fria tem um sabor notavelmente satisfatório. O bairro mostrava sinais de atividade normal de Natal. Carros nas entradas, vozes de crianças ecoando pelos quintais, o caos confortável de famílias abrindo presentes. Observei da janela da frente, contente com a solidão, a memória da Teresa me fazendo companhia. 3 dias depois, a senhora Silva se inclinou sobre a cerca compartilhada, enquanto eu verificava a caixa de correio. Rodrigo, ouviu? O João está no hospital desde a véspera de Natal. Algo terrível com o estômago. Arrumei as feições em preocupação apropriada. Que horrível. Ele está se recuperando? A pobre Ana tem estado lá todo dia com as crianças. Os médicos não sabem o que causou. Algum tipo de intoxicação alimentar, grave ou reação. Ela balançou a cabeça com simpatia. Sabe como essas coisas acontecem nas festas? Comida rica, excitação demais. De fato. Por favor, mande os meus cumprimentos quando a vir. A senhora Silva estudou o meu rosto com cuidado, talvez esperando uma reação mais dramática à notícia sobre o meu filho. Você vai visitá-lo no hospital? Tenho certeza de que ele está em boas mãos com a equipe médica. Naquela noite, sentei-me na cadeira favorita da Teresa e considerei a situação do João. O rapaz provara do próprio remédio, literalmente. O que quer que ele planejara me dar, obviamente, era mais forte do que a Ana alegara. Soníferos tipicamente não requerem hospitalização. Em 30 de dezembro, tomara a minha decisão. A ligação para o meu advogado foi breve e profissional. O escritório de advocacia cheirava a couro e livros antigos. Exatamente como deveria. O Sr. Mendes cuidara da herança da Teresa e me conhecia como um homem cuidadoso e prático que não tomava decisões impulsivas.
Tem certeza desta decisão, Sr. Silva? Ele revisou os documentos do Novo Testamento com olhos treinados. Isso representa uma mudança significativa dos arranjos anteriores. Alguém que tenta envenenar o próprio pai não merece herança, declarei sem rodeios. A casa e as minhas poupanças vão para o Hospital Pediátrico de São João. Os netos receberão fundos fiduciários quando fizerem 25 anos, suficiente para a universidade e um começo na vida, mas não o bastante para torná-los preguiçosos. O Sr. Mendes assentiu devagar. E o seu filho e nora recebem nada. Nada? Eles mostraram a verdadeira natureza. A cerimônia de assinatura foi simples, mas satisfatória. A minha assinatura no final de cada página parecia traçar uma linha sobre um capítulo infeliz da minha vida. 2 testemunhas do escritório assinaram depois de mim, tornando o documento legalmente vinculativo. Janeiro trouxe uma manhã fresca e clara. Voltei para a casa do escritório do advogado com uma cópia do Novo Testamento, que coloquei no cofre da parede onde o antigo vivera. O envelope grosso cabia perfeitamente no espaço que a caixa de joias da Teresa ocupara. Olhando ao redor da sala, senti uma satisfação profunda. A casa era verdadeiramente minha agora, não algo esperando ser herdado, mas o meu santuário até o dia em que eu morresse. O João me ensinara uma lição inestimável sobre lealdade familiar, embora provavelmente não a que ele intencionara. A fotografia da Teresa sorria para mim da lareira. Ergui a xícara de café num pequeno brinde. Você aprovaria, querida. Protegi o que construímos juntos. Se gostou dessa história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe as suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir. Meses se passaram como páginas viradas num livro antigo, cada dia trazendo uma rotina que eu moldava com as mãos, tal como fizera com a casa. O inverno dera lugar a uma primavera tímida, com as flores do jardim da Teresa brotando teimosamente entre as pedras que eu assentara anos atrás. Eu passava as tardes podando arbustos, consertando uma goteira no telhado, ou simplesmente sentado na varanda, observando o movimento da rua como um espectador distante de uma peça que não mais me incluía. O silêncio da casa não era mais opressivo. Tornara-se um companheiro fiel, pontuado pelo tic-tac do relógio que a Teresa comprara numa feira em Lisboa durante nossa lua de mel. Uma manhã de abril, o carteiro entregou uma carta registrada, o envelope grosso com o selo de um escritório de advocacia em Porto. Reconheci o nome, Mendes e Associados, o mesmo que redigira meu Novo Testamento. Mas essa missiva não era minha. Era uma notificação formal endereçada a mim, mas com o remetente listado como representante legal de João e Ana. Meu estômago revirou levemente enquanto rasgava o lacre, as letras impressas dançando diante dos olhos envelhecidos. Notificação de contestação de capacidade mental. Lia o cabeçalho em negrito. Eles estavam me processando, alegando que eu não estava em pleno gozo das faculdades mentais quando alterei o testamento. Provas, depoimentos de vizinhos sobre meu comportamento isolado, pós-natal, relatos médicos falsos sugerindo demência incipiente e até uma declaração de Leona, não Ana, descrevendo meu delírio durante o jantar, onde eu supostamente acusara o filho de envenenamento sem base. Ri baixinho, um som rouco que ecoou pela cozinha vazia. Delírio? Eu vira com os próprios olhos o pó branco caindo no copo, sentir o cheiro de traição no ar festivo. Mas prova concreta? Nenhuma. A troca de copos fora discreta, um incidente privado. Eles contavam com isso. Com a ausência de testemunhas além das crianças inocentes, cujas memórias provavelmente já haviam sido moldadas por narrativas adultas distorcidas. Sentei-me à mesa, o café esfriando na xícara, e ponderei minhas opções. Chamar o Sr. Mendes? Sim, mas não só. Eu precisava de algo mais. Uma contraofensiva que não se limitasse a papéis e audiências frias. Lembrei-me de um velho amigo, o detetive reformado Manuel, que morava em Coimbra e devia favores de antigas partidas de cartas. Liguei para ele naquela tarde, a voz grave dele trazendo memórias de noites regadas a vinho do Porto. Rodrigo, velho lobo, quanto tempo? O que te aflige? Contei a história sem floreios, desde o confronto inicial até o brinde envenenado e o testamento revisado. Manuel ouviu em silêncio, soltando grunhidos ocasionais.
Eles querem te pintar como louco? Vamos virar o jogo. Eu tenho contatos. Posso investigar o passado deles, ver se há sujeira debaixo do tapete. Concordei, transferindo uma quantia modesta para cobrir despesas. Dias depois, ele retornou com ouro. Ana tinha um histórico de fraudes menores em empregos anteriores, falsificando relatórios para embolsar bônus. João, por sua vez, estava afogado em dívidas de jogo online, sites portugueses e estrangeiros que drenavam sua conta bancária. E o pó? Manuel rastreara compras online suspeitas para suplementos de uma farmácia duvidosa, compatíveis com sedativos potentes. Armado com isso, preparei minha defesa. O tribunal em Braga marcou a audiência para junho, um edifício austero com salas ecoantes, onde ecoavam vozes de juízes cansados. Cheguei cedo, terno impecável, o mesmo do Natal fatídico, e uma pasta de documentos que Manuel compilara. João e Ana estavam lá, sentados do outro lado, ele pálido como um fantasma pós-hospitalização, ela com maquiagem pesada, tentando mascarar o cansaço. As crianças não vieram, melhor assim, poupadas do espetáculo. O advogado deles, um jovem ambicioso com gravata fina, iniciou com acusações. O senhor Rodrigo exibe sinais de paranoia, isolando-se da família e alterando drasticamente o testamento sem razão aparente. Meu turno veio e o senhor Mendes apresentou as evidências com precisão cirúrgica. Relatórios financeiros mostrando as dívidas de João, extratos de compras que ligavam ao pó branco, analisado por um laboratório independente como um sedativo overdose capaz. Não paranoia, meritíssimo, mas autopreservação, argumentou Mendes. O réu presenciou uma tentativa de manipulação, possivelmente criminosa. O juiz, uma mulher de meia idade com óculos grossos, franziu a testa pedindo depoimentos. João gaguejou no banco das testemunhas, negando tudo, mas seu suor traía a mentira. Ana chorou, alegando desespero financeiro, mas o juiz cortou. Desespero não justifica crime. A sentença veio rápida, contestação negada, testamento mantido e uma recomendação para investigação policial sobre o incidente do Natal. Saí do tribunal com o sol batendo no rosto. Uma vitória agridoce. João tentou se aproximar no corredor, olhos baixos. Pai, podemos conversar? Foi um erro. Tudo um grande erro. Afastei-me sem uma palavra. O eco dos meus passos respondendo por mim. Em casa, adicionei uma cláusula ao testamento. Qualquer tentativa futura de contestação invalidaria até os fundos para os netos. Manuel riu quando contei. Você é implacável, Rodrigo. Como um touro na arena. O verão trouxe calor sufocante, mas eu me ocupava com projetos novos. Reformei o sótão, transformando-o num ateliê para pintura. Algo que a Teresa sempre quisera mais, nunca tivera tempo. Comprei telas e tintas em uma loja em Aveiro e comecei a rabiscar paisagens do Minho. Rios serpenteantes e colinas verdes que evocavam nossa juventude. Uma tarde, enquanto misturava azuis para capturar o céu, o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi por curiosidade. Era Beatriz, voz trêmula. Avô, sou eu. Mamãe não sabe que estou ligando. Sinto sua falta. Meu coração amoleceu. As crianças não eram culpadas. Eu também, pequena. Como vai a escola? Conversamos por minutos, ela contando sobre desenhos e amigos, eu prometendo enviar um pacote com materiais de arte, mas a inocência dela contrastava com a sombra dos pais. Dias depois, Ana ligou, voz suplicante. Rodrigo, por favor, deixe-nos ver você. As crianças precisam do avô. Recusei, citando o processo. Vocês cruzaram uma linha, Ana. Agora lidem com as consequências. Ela implorou, mencionando terapia familiar. Mas eu desliguei. Manuel avisara. Era uma tática para reabrir portas, talvez gravar conversas e distorcê-las. Tornei-me vigilante, instalando câmeras na casa. Não por paranoia, mas por prudência. Outono chegou com folhas caindo como confetes melancólicos. Recebi uma carta dos netos, escrita à mão. Desenhos de Beatriz e uma nota de Miguel pedindo para visitar. Respondi com presentes enviados pelo correio, mas mantive distância. Numa noite chuvosa de novembro, a campainha tocou novamente. Eco do passado. Abri a porta para encontrar João sozinho, encharcado, olhos vermelhos. Pai, eu errei. Tudo. O veneno era só para te fazer dormir,
para assinarmos papéis, mas fui longe demais. Ele chorava agora, joelhos no chão da varanda. Parte de mim quis perdoar, lembrar o menino que ajudara a construir armários. Mas a Teresa sussurrava na mente: proteja o que construímos. Fechei a porta gentilmente, sem raiva, apenas resolução. Vá para casa, João. Cuide da sua família. A minha está aqui nas paredes que ergui. Os anos seguintes fluíram como um rio calmo. Os netos cresceram, eventualmente contatando-me por conta própria. Visitas secretas que se tornaram abertamente alegres quando atingiram a maioridade. Beatriz estudou arte em Lisboa, usando o fundo para perseguir sonhos. Miguel tornou-se engenheiro, construindo pontes literais em vez de queimá-las. João e Ana desapareceram no fundo, divorciados eventualmente, as dívidas os consumindo. Eu vivi até os 80, pintando, jardineando, honrando a Teresa. Quando parti, a casa foi para o hospital infantil, como planejado. Um legado de cura, não de ganância. Mas isso é outra história. Ou talvez o fim verdadeiro desta. Se o destino reserva mais reviravoltas, quem sabe? Por agora, o sol se põe sobre o horizonte português, tingindo o céu de laranja, como as laranjas do nosso antigo pomar. E eu, Rodrigo, descanso em paz, sabendo que a traição se tornou lição e a família redefinida. A vida continuou seu curso imprevisível, e em uma viagem inesperada a Faro, no sul, encontrei uma velha amiga da Teresa, Maria, que gerenciava um pequeno café à beira-mar. Conversas sobre o passado levaram a risadas, e logo eu me via ajudando a reformar o lugar. Pregos martelados com mãos ainda firmes, apesar da idade. Maria contava histórias de juventude, de bailes em vilarejos onde a Teresa dançava como ninguém. Ela sempre dizia que você era o construtor de sonhos. Ela ria servindo-me um café forte. Ali, longe da casa, encontrei um novo propósito. Voluntariar em projetos comunitários, construindo playgrounds para crianças carentes, cada estrutura uma extensão do legado que protegi. Notícias de João chegavam esporadicamente através dos netos. Ele entrara em recuperação de vícios, trabalhando como vendedor em uma loja de materiais de construção. Ironia que me fez sorrir. Ana mudara para a Espanha, casando-se novamente. Os netos floresciam, Beatriz expondo pinturas em galerias, Miguel projetando edifícios sustentáveis. Em uma visita, Beatriz trouxe um quadro, uma representação abstrata da nossa casa, com cores vibrantes, simbolizando resiliência. Para você, avô, pelo que nos ensinou sem palavras. Inverno retornou e com ele uma saúde fragilizada. Gripes que duravam semanas. Dores nas juntas que lembravam invernos passados, misturando argamassa. Mas eu persistia, escrevendo memórias em um diário, páginas preenchidas com lições para os netos. A família não é sangue, mas escolhas, rabisquei uma noite. Quando o fim se aproximou, chamei os netos para uma última ceia. Não de Natal, mas de despedida. Contos compartilhados, risos ecoando, e um brinde com vinho puro, sem sombras. Cuidem um do outro, pedi. E lembrem, construam com integridade. Parti numa manhã ensolarada, a casa vendida conforme o testamento, fundos ajudando crianças doentes. Os netos honraram, visitando o hospital, vendo o impacto. João, ao saber, enviou uma carta. Perdão, pai. Aprendi tarde. Mas era o fechamento, não reconciliação. A vida, afinal, é uma construção constante, tijolo por tijolo, escolha por escolha. E a minha? Uma fortaleza inabalável. Para variar o tom, imaginei alternativos. E se eu tivesse perdoado? Mas não. A diversidade está na firmeza. Histórias ramificam, mas esta segue reta, como as linhas que tracei nas paredes. Se quiser mais ramificações, o canal continua. Continuando diversamente. Agora, um epílogo em forma de reflexão poética, para não repetir narrativas lineares. As ondas do Tejo lambem as margens, carregando segredos de famílias partidas. Rodrigo, o construtor, ergueu muralhas não de pedra, mas de decisões. O veneno, outrora no copo, agora diluído no tempo. Netos crescem como videiras, fortes e entrelaçadas, enquanto pais colhem frutos amargos. Em Portugal, terra de fados melancólicos, a traição canta baixo, mas a redenção ecoa alto.
Fim ou início de ciclos novos? Não, vamos aprofundar em subtramas. Beatriz, inspirada pelo avô, iniciou um projeto social. Casas de memória, reformando lares antigos para idosos solitários, usando habilidades aprendidas indiretamente de mim. Em uma inauguração em Sintra, ela discursou: Meu avô me ensinou que uma casa é mais que paredes, é alma. Miguel, por sua vez, desenvolveu um app para detectar fraudes financeiras, ironicamente ajudando famílias como a dele a evitar abismos. Eles me visitavam anualmente, trazendo vinhos do Douro, recordando sem amargura. Uma surpresa, descobri um meio-irmão de João, fruto de um affair antigo que a Teresa nunca mencionara, mas que veio à tona através de testes de DNA que Miguel fez por curiosidade. O homem, chamado Paulo, vivia em Madeira, um pescador simples. Contatei-o e ele visitou. Sem demandas, apenas curiosidade. Você construiu uma vida sólida, ele disse, admirando a casa. Compartilhamos histórias, adicionando camadas à família fragmentada. Paulo tornou-se um aliado inesperado, ajudando a dissuadir qualquer tentativa remanescente de João, diversificando, inserindo elementos culturais portugueses. Durante o carnaval em Ovar, Beatriz me convenceu a participar disfarçado, máscaras ocultando identidades, danças liberando tensões. Ali, num momento surreal, cruzei com Ana, irreconhecível a princípio, e trocamos olhares sem palavras, um aceno mútuo de trégua silenciosa. Não perdão, mas aceitação. O fado tocava ao fundo, letras sobre destino e perda. Para não repetir estruturas, vamos a diálogos internos variados. Pensei, se a Teresa estivesse aqui, diria perdoe, mas não esqueça. Mas eu escolhera o esquecimento seletivo. Caminhadas pela Serra da Estrela, neve cobrindo trilhas clareavam a mente. Encontrei paz em mosteiros antigos, rezando não por vingança, mas por equilíbrio. Expansão. Os fundos do testamento financiaram alas pediátricas, e eu visitei uma, vendo crianças rindo apesar da doença. Uma garotinha, reminiscente de Beatriz, desenhou uma casa para mim. É como a sua, Najavô. Lágrimas vieram, mas de gratidão. João eventualmente voluntariou lá. Redenção tardia? Não importava, o ciclo se fechava. Variando ritmos, curtos parágrafos agora. Sol poente, chá quente, diário fechado. Netos ligam, riso distante, paz conquistada, traição superada. Vida reconstruída. Longos descrições. O vento do Atlântico soprava forte naquela tarde em Cascais, onde eu alugara uma pequena vila para férias solitárias. As ondas crachavam contra rochas, ecoando o tumulto interno que outrora me consumira. Refleti sobre alternativas. E se eu não tivesse trocado os copos? Morte prematura, herança disputada. Mas o destino interviera, e eu navegava agora em águas calmas, ancorado em escolhas firmes. Novos personagens, introduzindo Sofia, uma enfermeira do hospital beneficiado, que se tornou amiga. Conversas sobre vida, perda, levando a um romance tardio. Não paixão ardente, mas companheirismo suave. Você é como um farol, Rodrigo, ela dizia, caminhando pela praia. Com ela, redescobri alegrias simples. Piqueniques, visitas a castelos, ignorando o passado sombrio. Twist inesperado, uma investigação policial reaberta, baseada na minha declaração. João enfrentou acusações leves, probation em vez de prisão, forçando-o à terapia. Ana fugiu para o Brasil, deixando as crianças com ele. Os netos moraram temporariamente comigo, preenchendo a casa com vida nova, risos, bagunças, lições de carpintaria. Clímax variado. Em uma reunião familiar forçada pelo tribunal para custódia, confrontei João diretamente. Você quase me matou por greed, mas eu te dou uma chance. Prove mudança. Ele chorou, prometendo. Anos depois, ele gerenciava uma construtora ética, creditando a lição, encerrando diversamente. A história não acaba, evolui. Rodrigo, o herói relutante, ensina que traição forja força. Em Portugal, terra de exploradores, cada um navega seu mar de desafios. Fim da parte, mas o oceano continua. Meses após o fechamento daquele capítulo judicial, o eco das portas do tribunal ainda ressoava na minha mente como batidas distantes de um martelo esquecido. Eu, Rodrigo, retornara à rotina,
mas com uma vigilância renovada, como um farol girando incansavelmente sobre águas traiçoeiras. A casa, agora fortificada com câmeras discretas, instaladas por um eletricista local de confiança, parecia menos um lar e mais uma cidadela. Não por medo irracional, mas por uma prudência forjada no fogo da traição. As noites traziam sonhos fragmentados. Copos trocados reluzindo sob luzes de Natal, pó branco flutuando como neve envenenada, e o rosto de João distorcido em máscaras alternas. Ora o menino risonho, ora o adulto calculista. Uma tarde de maio, enquanto regava as azalhas que Teresa plantara ao longo da cerca, o telefone vibrou no bolso. Não o fixo da cozinha, mas o celular que eu raramente usava, reservado para emergências. Era Manuel, o detetive reformado com sua voz rouca temperada por anos de charutos e investigações sombrias. Rodrigo, tenho novidades. Não boas, mas necessárias. Seu filho, ele não parou. Encontrei rastros, e-mails para advogados em Espanha, procurando brechas internacionais no testamento. E Ana? Ela está mexendo em redes sociais, espalhando boatos sutis sobre um pai idoso perdendo a sanidade em grupos de família disfuncionais. Suspirei, o regador escorregando das mãos e molhando as botas. O que sugere, Manuel? Ele riu, um som como cascalho rolando. Contra-ataque sutil. Deixe-me plantar sementes. Vazamentos anônimos sobre as dívidas deles. Nada ilegal, só o suficiente para descredibilizá-los se tentarem de novo. Aceitei, transferindo mais fundos. Não por vingança, mas por preservação. Manuel agiu rápido. Posts em fóruns obscuros, dicas para credores, e logo João enfrentava chamadas de cobrança mais frequentes. Eu observava de longe, através de relatórios esporádicos, como um general monitorando batalhas remotas. Enquanto isso, mergulhei em projetos pessoais para dissipar a névoa. Juntei-me a um clube de xadrez em Braga, onde velhos como eu disputavam partidas lentas sob o aroma de café torrado. Lá conheci o professor aposentado Luiz, um homem de bigode farto e histórias infinitas sobre a Revolução dos Cravos. A família é como um tabuleiro, Rodrigo, ele dizia entre movimentos de peão. Às vezes, sacrificar uma peça salva o rei. Nossas conversas viravam noites adentro, misturando estratégia de jogo com lições de vida, e eu encontrava consolo na lógica fria das casas pretas e brancas. Numa dessas noites, após uma vitória apertada, Luiz mencionou um retiro em Monsanto, a vila das casas de pedra incrustadas em rochas gigantes, um patrimônio português que evocava contos de fadas antigos. Vá, homem, limpe a alma nas alturas. Intrigado, empacotei uma mala simples, ferramentas básicas, o diário de memórias e uma garrafa de vinho do Alentejo para noites solitárias. A viagem de carro serpenteava por estradas ladeadas de sobreiros, o ar carregado de cortiça e terra seca. Chegando, a vila se erguia como um sonho petrificado. Casas esculpidas em boulders imensos, ruas íngremes onde o vento sussurrava segredos medievais. Aluguei uma cabana rústica, com paredes de granito, que pareciam ecoar os batidos do meu martelo passado. Ali, isolado, comecei um ritual diário. Caminhadas ao amanhecer pelas trilhas rochosas, onde cabras selvagens pulavam como espíritos livres. Tardes esculpindo pequenas figuras de madeira. Um cavalo para Beatriz, um barco para Miguel, usando facas, afiadas compradas num artesão local. Às noites, reflexões à luz de velas, rabiscando poemas improvisados no diário. Algo novo para mim, que sempre preferira blueprints a versos. Pedras eternas, famílias frágeis, veneno no vinho, lições nas veias. Construo muralhas, não pontes quebradas. No granito do tempo encontro paz sagrada. Ria de mim mesmo, um velho poeta amador, mas as palavras fluíam, como terapia, purgando resquícios de amargura. Foi em Monsanto que recebi a primeira carta direta de Beatriz. Não um telefonema furtivo, mas papel amassado com cheiro de tinta fresca. Avô, ouvi de um amigo que você está viajando. Mande fotos das rochas. Estou na universidade agora, estudando design gráfico. Seus presentes de arte mudaram tudo. Anexado, um esboço digital de uma casa fantástica, mesclando elementos da minha com as pedras da vila.
Respondi com uma carta longa, descrevendo as vistas, enviando lascas de granito como talismãs. Lembre, neta, construa com raízes profundas, como essas pedras. Miguel seguiu com uma mensagem de texto. Avô, meu primeiro projeto. Uma ponte pedestre em Coimbra. Inspirei-me nas suas histórias de construção. Posso visitar quando voltar? O retorno para casa trouxe uma energia renovada. Instalei um pequeno ateliê no porão, misturando escultura com carpintaria, criando peças híbridas, mesas com entalhes poéticos, cadeiras que contavam histórias em relevo. Vendi algumas numa feira local em Guimarães, o berço de Portugal, onde multidões se aglomeravam em torno de castelos medievais. Lá, uma compradora, uma viúva chamada Isabel, elogiou meu trabalho. Tem alma, senhor. Como se cada prego carregasse uma memória. Conversamos sobre perdas. Ela perdera o marido para o mar, eu, a confiança no filho. E nasceu uma amizade platônica, trocas de chá e contos nas tardes chuvosas. Mas sombras persistiam. Manuel ligou novamente em julho, voz tensa. Eles escalaram. João contratou um investigador particular. Barato, mas persistente. Estão cavando seu passado, procurando instabilidades para um novo processo. Franzi a testa, o sol batendo na janela. O que acham que vão encontrar? Uma vida honesta? Ele grunhiu. Nada, mas podem fabricar. Sugiro contramedidas. Documente tudo, diários, recibos, e considere uma ordem de restrição. Segui o conselho, arquivando e-mails, gravações de chamadas, uma fortaleza de papel contra assaltos invisíveis. No outono, com folhas douradas carpeteando o jardim, Beatriz apareceu inesperadamente na porta, mochila nas costas, olhos brilhantes. Surpresa, avô! Férias da Uni. Posso ficar uns dias? Abracei-a, aroma de juventude preenchendo a casa vazia. Passamos dias explorando. Visitas ao mosteiro de Alcobaça, onde túmulos de amantes eternos inspiraram discussões sobre lealdade. Piqueniques no Douro, provando vinhos enquanto ela esboçava vinhedos. Conte mais sobre a avó Teresa, pedia. Ela era como um fado vivo, melancólica, mas forte. Beatriz confidenciou. Pais brigam muito. Papai culpa a si mesmo pelo que aconteceu. Mamãe quer processar de novo, mas ele hesita. Não comentei, mudando o assunto para seus sonhos artísticos. Miguel juntou-se uma semana depois, transformando a visita em reunião improvisada. Eles cozinharam bacalhau à Brás, rindo de receitas antigas de Teresa, enquanto eu ensinava truques de engenharia. Equilíbrio é chave, em pontes e na vida. Pela primeira vez em anos, a casa pulsava com vida jovem, ecos de marteladas substituídos por guitarras tocadas por Beatriz, canções fadistas que evocavam saudades profundas. Mas evitei tópicos espinhosos focando no futuro. Usem os fundos sabiamente, construam legados, não dívidas. Uma noite, sob estrelas, Miguel perguntou diretamente. Avô, por que não perdoa papai? Ele mudou, juro. Suspirei, o vento carregando folhas secas. Perdão não é esquecimento, neto. Ele envenenou mais que um copo. A confiança. Mas se ele provar, quem sabe? Eles partiram com promessas de retornos, deixando a casa mais silenciosa, mais aquecida por esperanças tenras. Inverno trouxe nevascas raras, confinando-me indoors. Li romances de Essa de Queiroz, mergulhando em intrigas sociais que espelhavam as minhas. Manuel atualizava. O investigador de João desistira. Dívidas os afogando. Você venceu sem luta, disse. Mas vitória parecia vazia. Comecei cartas para João. Não enviadas, apenas catarse. Filho, o veneno foi seu, mas o antídoto é seu também. Escolha melhor. Primavera renovou, e com ela, uma proposta inesperada. Um museu local quis exibir minhas esculturas em uma mostra sobre artesãos portugueses modernos. Aceitei, vendo peças minhas ao lado de obras de mestres, visitantes murmurando sobre a profundidade das memórias entalhadas. Isabel organizou, tornando-se parceira em mais que amizade. Jantares em restaurantes à beira do Minho. Danças lentas em festas de vila. Você reconstrói vidas, Rodrigo, ela sussurrava. Subitamente uma ligação de hospital. João sofrera um acidente de carro, nada grave, mas um susto. Ana ligou, voz quebrada.
Ele pergunta por você. Hesitei, mas fui. Não por piedade, mas por fechamento. No quarto esterilizado, ele parecia menor, olhos fundos. Pai, sinto muito. O veneno era estupidez, desespero. Toquei seu ombro. Aprenda, João, para seus filhos. Saí sem promessas, mas com uma semente de possibilidade. Anos rolaram como ondas no Algarve. Beatriz casou-se com um artista, cerimônia em uma praia rochosa. Miguel, pai de gêmeos, nomeando um Rodrigo Júnior. Eu, avô distante, mas presente via videochamadas, enviando brinquedos entalhados. João reformou-se, abrindo uma pequena loja de reparos, ecoando meu ofício. Uma visita cautelosa. Posso ajudar na casa? Aceitei tarefas menores, reconstruindo laços tijolo por tijolo. No crepúsculo da vida, em uma vila em Sintra envolta em névoa, refleti em mosaicos variados. Traições virando triunfos. Famílias retecidas em padrões inesperados. Teresa sorriria do além, seu legado vivo em netos criativos, um filho redimido. Eu, um construtor eterno, moldando não só madeira, mas destinos. Diversificando ritmos. Flashes de memórias agora. Copo trocado. Tribunal ecoante. Rochas de Monsanto. Esculturas vendidas. Visitas netos. Acidente João. Loja reparos. Praia casamento. Gêmeos rindo. Névoa Sintra. Poema intercalado. Nas veias do tempo, veneno dissolve. Em rios de perdão, lento evolve. Pedras de traição viram pontes novas. Em Portugal, eterno, a alma absolve. Subtrama cultural. Participei de um festival de fado em Lisboa. Voz trêmula. Cantando Tudo Isto é Saudade. Plateia aplaudindo o velho com história nos olhos. Ali, uma produtora propôs um documentário. O construtor traído. Recusei. Privacidade acima de fama. Twist sensorial. Descobri uma alergia tardia a vinho, ironia que me fez rir, optando por chá de camomila em brindes solitários. Diálogos hipotéticos. Se Teresa voltasse, diria, Rodrigo, o coração constrói melhor que mãos. Respondo ao ar. Sim, mas mãos protegem o coração. Expansão geográfica. Viagem aos Açores. Ilhas vulcânicas evocando raivas passadas. Banhos termais, lavando resquícios. Personagens secundários. Sofia, a enfermeira, evoluiu para confidente, compartilhando receitas de arroz doce, confortos doces contra amarguras. Clímax reflexivo. Em um eclipse solar visto de Évora, Cromlech antigo, ponderei ciclos. Escuridão passageira, luz retornando. Assim a família. Encerramento fluido. A história pulsa, diversificando em veias novas. De construtor a mentor, traidor a aluno. Portugal testemunha, terras antigas de resiliências. Continuará. A narrativa pulsa ainda, ramificando-se em veias inesperadas, onde o construtor se transmuda em mentor relutante, o traidor em aluno hesitante, e Portugal, com suas terras ancestrais de resiliências forjadas em conquistas marítimas e terremotos. Históricos serve de palco silencioso. Mas vamos adentrar camadas mais profundas, onde o tempo não é linear, mas um mosaico de ecos sobrepostos, e Rodrigo, agora nos 80, navega por memórias que se entrelaçam como as ruas labirínticas do bairro Alto em Lisboa. Numa manhã enevoada de outono, enquanto o nevoeiro subia do Tejo, como um véu de segredos, recebi um pacote anônimo na porta. Não uma carta comum, mas uma caixa de madeira entalhada, reminiscentes das minhas próprias criações, com entalhes de ondas e caravelas que evocavam as descobertas. Dentro, um antigo relógio de bolso, oxidado mas funcional, gravado com iniciais que não eram minhas. JS, para o futuro que construímos. JS, question mark, João Silva, meu filho. Ou uma coincidência cruel. Nenhum remetente, apenas uma nota manuscrita. O tempo cura, mas só se girarmos os ponteiros juntos. Meu pulso acelerou, não de medo, mas de uma curiosidade mórbida, como se o passado tivesse enviado um emissário para testar minhas defesas. Guardei o relógio no ateliê do porão, ao lado das esculturas inacabadas. Uma delas, uma figura andrógena com braços estendidos, simbolizando reconciliação ou rendição, dependendo da luz que incidia.
Naquela tarde, em vez de esculpir, peguei o diário e adicionei entradas criptográficas, misturando prosa com esboços. Um copo virado, uma ponte partida, um relógio derretendo como em pinturas de Dalí. Se o veneno foi o catalisador, escrevi, então este relógio é o contrapeso? Ou outra armadilha disfarçada de nostalgia? Isabel, minha companheira de chás e confidências, veio visitar naquela noite, trazendo pastéis de nata quentes de uma confeitaria em Belém. Seus olhos castanhos como a terra alentejana notaram minha distração. Rodrigo, você parece assombrado por fantasmas. Conte-me. Relatei o pacote, e ela, com sua sabedoria de viúva que perdera o marido para as ondas imprevisíveis do Atlântico, sugeriu. Talvez seja um gesto genuíno, ou um teste. Por que não investiga? Eu conheço um ourives em Alfama que decifra gravuras antigas. Aceitei, e no dia seguinte, rumamos para Lisboa de comboio, o trajeto serpenteando por colinas pontilhadas de olivais, o ar impregnado de sal e saudade. O ourives, um homem encurvado como um gnomo de contos populares, examinou o relógio sob uma lupa, murmurando invocações em ladino sefardita. Estas iniciais datam do século XIX, senhor. Pertenceu a um navegador, talvez um ancestral. Mas olhe, há um compartimento secreto. Com um clique, abriu-se uma tampa oculta, revelando um mapa diminuto. Não de terras conhecidas, mas de uma ilha fictícia, com coordenadas que apontavam para o arquipélago da Madeira. Intrigado, deciframos. As coordenadas levavam a uma gruta, em Porto Santo, ilha de areias douradas e lendas de tesouros piratas. Uma caça ao tesouro? Riu Isabel, mas eu via paralelos. Minha vida como um mapa de traições e redescobertas. Decidimos viajar, transformando o mistério em aventura. Voamos para o Funchal, o avião cortando nuvens como uma caravela moderna, e alugamos um jipe para explorar. A gruta, escondida entre falésias vulcânicas, exalava umidade salgada, ecos de ondas ressoando como sussurros de ancestrais. Dentro, uma caixa enferrujada, cartas amareladas, datadas de 1850, de um João Silva. Meu trisavô, descrevendo viagens às Américas, fortunas perdidas em tempestades e um juramento de lealdade familiar. A herança não é ouro, mas lições no sangue, lia uma linha. Aquela descoberta desvendou raízes. Meu filho João carregava o nome de uma linhagem de exploradores, onde traições por tesouros eram comuns, mas redenções raras. Liguei para Manuel do hotel, voz abafada pelo vento madeirense. Investigue minha genealogia. Pode haver mais. Ele desenterrou registros. O trisavô fora traído por um irmão em uma expedição, ecoando meu drama moderno. Círculos, Rodrigo. A história repete, mas você pode quebrá-la. Inspirado, enviei uma foto do relógio para João. Não acusatória, mas neutra. Herança compartilhada. Vamos discutir? Ele respondeu horas depois. Pai, eu enviei. Queria um começo sem demandas. Posso visitar a Madeira? Ele chegou 2 dias depois, sozinho, rosto marcado por rugas que não vinham só da idade, mas de arrependimentos acumulados. Caminhamos pela praia de Porto Santo, pés afundando na areia fina como pó de tempo. O veneno foi meu nadir, confessou, voz competindo com o marulhar das ondas. Dívidas me cegaram, Ana me pressionou, mas terapia ajudou. Vejo agora que construí ruínas em vez de fundações. Não perdoei instantaneamente. Em vez disso, compartilhei as cartas ancestrais. Nossa linhagem tem traidores e heróis. Escolha seu lado. Passamos dias explorando, subidas ao pico do facho, conversas sobre falhas estruturais, literais e metafóricas. Ele ajudou a restaurar uma levada antiga, canais de irrigação madeirenses, martelando pedras como outrora eu o ensinara. Isabel observava de longe, aprovando com olhares sutis. Ele está reconstruindo, sussurrou, numa noite de poncha, bebida local de rum e mel. Beatriz e Miguel juntaram-se via chamada, excitados. Avô, papai nos contou do mapa. É como um romance de Júlio Verne. A visita culminou numa ceia em um restaurante de peixe grelhado, onde brindamos com vinho da Madeira. Puro, sem sombras. Há ações futuras, propus. João assentiu. E há lições passadas.
De volta ao continente, o mosaico evoluiu. João integrou-se devagar, ajudando no ateliê com projetos colaborativos. Uma escultura conjunta de uma caravela, simbolizando viagens redentoras. Ana, distante no Brasil, enviou uma mensagem conciliatória. Deixe o passado. Cuide deles. Os netos floresciam. Beatriz abriu uma galeria em Porto, exibindo obras inspiradas em heranças quebradas. Miguel projetou habitações sustentáveis em Algarve, incorporando lições de equilíbrio. Mas diversifiquemos o fluxo. Insira vislumbres sensoriais. O cheiro de madeira fresca no ateliê, misturado ao sal marinho de memórias madeirenses. Sons de martelos ecoando como batidas cardíacas reconciliadas. Toques, o aperto de mão firme de João, calejado por trabalhos honestos. Sabores, o doce amargo da poncha, espelhando vidas. Visões, pores do sol avermelhados sobre o Tejo, pintando horizontes de possibilidades. Intercale reflexões filosóficas. Em visitas ao Panteão Nacional, perante túmulos de Vasco da Gama, ponderei explorações internas. Conquistar corações partidos é maior que oceanos. Luiz, do clube de xadrez, analisava. Cheque mate ao rancor. Agora, um jogo novo. Subtramas emergentes. Sofia, a enfermeira, organizou workshops no hospital infantil, usando minhas esculturas para terapia com crianças. Construa seu mundo. Eu ensinava, mãos guiando pequenas ferramentas. Uma menina com olhos como os de Teresa esculpiu uma casa. Sem venenos, só amor. Twists olfativos e auditivos. Durante um festival de jazz em Cascais, cruzei com um músico que conhecia João. Ele toca guitarra agora, canções de redenção. Ouvi uma gravação, acordes melancólicos, letras sobre copos trocados e lições engolidas. Estruturas variadas, listas poéticas. Heranças. 1. Relógio ticando tempos perdidos. Segundo, mapas guiando a reconciliações. Terceiro, martelos, forjando laços renovados. Quarto, vinhos brindando futuros incertos. Quinto, netos tecendo teias de continuidade. Diálogos internos fragmentados. Perdoo? Não todo, mas abro frestas. Teresa aprovaria? Sim, com um sorriso fadista. João mudou? Provas acumulam, como tijolos em parede. Expansões geográficas, uma peregrinação a Fátima, velas acesas por paz familiar, milagres não divinos, mas humanos. Personagens terciários. Um pescador madeirense, amigo de Paulo, o meio-irmão, compartilhando lendas de sereias traidoras que se redimem em marés altas. Clímax sensorial. Num eclipse lunar visto de Sintra, sombras dançando sobre palácios, simbolizando eclipses emocionais. Escuridão passageira, luz persistente. Encerramento em camadas. A pulsação continua, veias se entrelaçando em padrões imprevisíveis. De mentor a patriarca reconciliado, aluno a parceiro. Portugal, com seus fados e festas, testemunha transformações. Mas o rio segue, curvas novas à vista. A pulsação não acaba de fato. Ela se ramifica em capilares finos, irrigando territórios inexplorados, onde o patriarca reconciliado se metamorfoseia em cronista errante. O parceiro em eco distante de vozes ancestrais, e Portugal, com seus fados, ecoando em vielas úmidas e festas explodindo em fogos de artifício sobre o Douro, orquestra essas transformações como um maestro invisível regendo uma sinfonia de acasos. Mas o rio, o Tejo, esse serpente prateado que corta Lisboa como uma cicatriz viva, segue seu curso, desvelando curvas novas que dobram a narrativa em ângulos obtusos, onde o previsível se dissolve em névoas de improbabilidades. Num entardecer de verão tardio, quando o céu se tingia de um lilás que lembrava os campos de lavanda no Alentejo, o telefone, não o antigo fixo da cozinha, mas o moderno aparelho que Beatriz insistira em me dar, com tela que piscava como olhos curiosos, vibrou com uma notificação inesperada. Uma mensagem de Paulo, o meio-irmão descoberto nas brumas genealógicas, convidando para uma expedição às Berlengas, arquipélago rochoso ao largo de Peniche, lar de aves migratórias e lendas de Tiziani.
Naufrágio, sinem. Venha, Rodrigo, escrevia ele, letras digitais carregadas de sotaque madeirense mesmo no texto. As ilhas chamam os construtores de destinos. Traga ferramentas. Há uma capela em ruínas esperando mãos como as suas. Ferramentas? Eu que moldara madeira e pedra por décadas, senti um formigamento nas palmas, como se os calos antigos despertassem para uma dança final. Parti ao amanhecer seguinte. Mala repleta não só de martelos e cinzéis, mas de fragmentos poéticos rabiscados em guardanapos. Versos sobre ilhas como corações isolados, batendo contra ondas implacáveis. O ferry balançava sobre águas turquesas, gaivotas gritando como coros gregos, e Paulo me esperava no cais. Pele bronzeada pelo sol insular, sorriso largo como o horizonte. Irmão tardio saudou, abraçando-me com o vigor de quem puxa redes cheias de peixe. Juntos rumamos para a capela. Uma relíquia do século XVII, paredes fendidas por salitre e tempo, telhado desabado como sonhos frustrados. Vamos restaurá-la, propôs ele. Não para deuses, mas para os pescadores que aqui buscam abrigo em tormentas. Dias se fundiram em um borrão de suor e poeira. Eu media ângulos com precisão de arquiteto. Paulo misturava argamassa com receitas ancestrais, um punhado de conchas moídas para a força marinha. E entre pausas trocávamos fragmentos de vidas paralelas. Ele contava de tempestades que engoliam barcos, eu de venenos que devoravam laços. Sua traição ecoa as minhas perdas no mar, refletia ele, enquanto assentávamos pedras. Mas veja, ondas quebram, mas reformam a costa. Numa noite, sob um céu cravejado de estrelas que pareciam furos em um véu negro, acendemos uma fogueira na praia, chamas dançando como espíritos foliões. Paulo tocou viola da terra, instrumento madeirense com cordas que gemiam saudades, e eu, inusitadamente, recitei um improviso. Ilhas flutuam em segredos. Construtores erguem faróis contra abismos. Veneno vira néctar em marés viradas. A capela renasceu, paredes reforçadas com entalhes meus. Motivos de caravelas entrelaçadas a videiras, simbolizando explorações e crescimentos. Pescadores locais vieram, olhos arregalados, oferecendo sardinhas grelhadas e histórias de fantasmas marinhos. Uma delas, uma velha chamada Rosa, com rugas como mapas envelhecidos, sussurrou. Esta capela viu traições, piratas que vendiam irmãos por ouro, mas você a curou, estrangeiro. Estrangeiro? Eu, português de raiz, sentia-me renascido ali, como se as berlengas lavassem resquícios de amarguras continentais. De volta, a pulsação acelerou com uma reviravolta. João, inspirado pelas fotos que enviei da capela, propôs um projeto conjunto. Restaurar uma ermida abandonada em Trás-os-Montes, região de vinhedos íngremes e invernos rigorosos. Pai, vamos construir algo duradouro, sem sombras, disse ele por videochamada, rosto iluminado por uma lâmpada de oficina. Hesitei, mas Isabel incentivou. Teste as águas, Rodrigo. Pontes se erguem devagar. Aceitei, e assim nos encontramos nas montanhas. Ar rarefeito, carregado de pinheiros e silêncio monástico. João chegara com planos digitais. Usei software de Miguel para modelar. Eu com esboços à mão livre. Trabalhamos ombro a ombro. Ele erguia vigas com força renovada. Eu entalhava altares com delicadeza poética. Entre marteladas, diálogos fluíam como riachos montanheses. Lembro quando você me ensinou a nivelar fundações, confessava ele. Mas eu as desequilibrei com ganância. Respondi com uma metáfora fresca. Fundos são como raízes. Cortadas, a árvore tomba. Nutridas, resistem vendavais. Beatriz juntou-se no fim de semana, câmera em punho, documentando. Isso vira uma série de arte, reconstruções familiares. Miguel enviou drones para mapear o terreno, gêmeos rindo em fundo de chamadas. Vovô, mande pedras mágicas. A ermida ganhou vida, vitrais improvisados, filtrando luz como prismas de redenção. Um sino resgatado de... Um sinoeiro local ecoando chamadas para a paz. Mas vamos torcer o fluxo em espirais. Insira visões oníricas. Numa noite na ermida,
Sonhei com Teresa como sereia nas berlengas, nadando em águas envenenadas que se purificavam ao seu toque. Acordei suando, rabiscando. Sonhos dissolvem toxinas, realidades as destilam. Sofia via mensagem o interpretou. Seu subconsciente cura o que mãos constroem. Estruturas em camadas, cartas trocadas com Paulo. As ilhas nos uniram como cola em juntas rachadas, respostas poéticas, haicos improvisados. Rochas firmes, traições afogadas, irmãos emergem. Subtramas táteis, toquei as pedras da ermida, sentindo pulsos ancestrais. Vibrações como se a linhagem silva sussurrasse aprovações. Rosa, a pescadora, enviou conchas. Talismãs contra venenos futuros. Twists auditivos. Durante uma festa local em Trás-os-Montes, bombos e gaitas de foles trovejavam, e João confessou sob o ritmo. Ouvi fados sobre pais traídos. Agora componho um. Sobre filhos perdoados. Listas sensoriais. 1. Aroma de resina fresca nas montanhas, purgando cheiros de vinho traidor. Segundo, sabores de queijo curado partilhado. Amargos doces como arrependimentos. Terceiros, sons de risos ecoando em vales, harmonizando discórdias passadas. Nangavdi. Toques de mãos calejadas apertando ombros, selando pactos silenciosos. Quinta, visões de névoas matutinas, revelando contornos de ermidas renascidas. Diálogos hipotéticos com o além. Teresa, veja nosso filho, de aluno a mestre. Resposta imaginada. Sempre soube, Rodrigo, venenos viram elixires em caldeirões do tempo. Expansões míticas. Comparei a jornada a lendas de D. Sebastião, o rei desaparecido que retorna em nevoeiros. João como rei, eu como o povo esperando milagres. Personagens efêmeros, um eremita local, barba branca como neve da Serra da Estrela, profetizou. Sua família é como o Douro, curvas traiçoeiras, mas vinhos nobres no fim. Clímax olfativo. Inalando incenso na ermida inaugurada, uma missa improvisada. Com pescadores e montanheses, unindo arquipélagos e continentes em preces híbridas. Encerramento em vórtices, o rio não para. Ele vortica em redemoinhos, sugando narrativas para profundezas novas, de cronista a lenda viva, parceiro a guardião de ciclos. Portugal dança ao ritmo, fados evoluindo para alegrias. Mas as curvas se avolumam, promessas de tormentas e calmarias.